Aleluia, glória a Deus. Estamos entrando aí na primeira live. Aleluia. Primeira quarta-feira, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos entrando aí, povo de Deus, por o nosso primeiro estudo, aleluia. Nosso primeiro estudo profético da semana, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, em nome de Jesus. Comenta aí, aleluia, glória a Deus, com a hashtag Destravar Profético. Aleluia, glória a Deus. Vamos entrando aí, povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu marcar a hashtag aqui. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hashtag Destravar Profético. Comenta aí. Em nome de Jesus. Vamos. Aleluia. Vamos compartilhar aí essa live. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu colocar. Terminar de colocar. Colocar aqui. Aleluia. Hashtag Destravar Profético. A luz comenta aí em nome de Jesus. Primeira quarta-feira em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver se tá certinho aqui. Não. Deixa eu ver se tá certo aqui. Em nome de Jesus. Ai, aleluia. Só colocar aqui rapidinho. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hashtag Destravar Profético. Bora colocar. Em nome de Jesus. Aí, em nome de Jesus. Colocamos. Aí, em nome de Jesus. Deixa eu. Aleluia. Glória a Deus. Colocamos a hashtag aí.
Hashtag Destravar Profético. Deixa eu marcar algumas pessoas aqui na live. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu marcar aqui rapidinho. Umas 2, 3 pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, deixa eu marcar aqui. Aleluia, estamos chegando. Olha o povo entrando aí, ó. Em nome de Jesus. Estamos chegando para nossa primeira aula. Aleluias. Glória a Deus. Primeira quarta-feira profética. Aleluia. Falei na live de sábado retrasado que nós teríamos lives. Aleluia. Quarta-feira. Passem hoje, Jéssica Santos. Que Deus abençoe. Aleluia. Vamos chegando, povo de Deus. Aleluia. Vai tomar banho. Tá travando aí. Vamos, Jesus. É que eu tô num lugar aqui onde a conexão é um pouco ruim. Então, se travar muito a live aí, não repara. Em nome de Jesus, eu tô num lugar aí onde a conexão é um pouco ruim. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos chegando aí. Vamos se colocando aí em nome de Jesus. Aleluia. Como eu estava dizendo, eu estou num lugar onde a conexão é um pouco ruim. Aleluia. Por isso que trava de vez em quando. Aleluia. Glória a Deus. Show. Glória a Deus. Estou num lugar aí onde a conexão é um pouco ruim. Mas vamos lá. Em nome de Jesus. Glória a Deus para quem chegou. Aleluia. Glória a Deus para quem conseguiu chegar na nossa primeira live. Aleluia. Glória a Deus. Shalom a todos. Aos irmãos que estão me acompanhando pelo Instagram. Em nome de Jesus. Shalom aos irmãos que vão me acompanhar pelo YouTube depois. Aleluia. Nós estamos na nossa primeira quarta-feira profética. Aleluia. A primeira live. Aleluia. Primeira live de quarta-feira. Aleluia. E antes de adentrar no assunto que a gente vai falar na aula de hoje, em nome de Jesus, eu quero, aleluia, orar primeiramente para que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente. Em nome de Jesus, Deus, se você puder orar conosco aí agora. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Jesus, Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco pela tua palavra, através do teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai querido. Nos orienta, Pai querido. E nos guia, Pai, nos mistérios da tua palavra. É o que nós te pedimos e é o que nós desde já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Orienta-nos, Senhor Deus. Fala conosco e nos ensina aquilo que é necessário, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Nessa aula de hoje, nessa primeira live, nessa primeira quarta-feira,
a gente vai falar sobre chaves espirituais. O que são chaves espirituais? O que são chaves, ou também conhecidos como códigos espirituais? A palavra está cheia deles. A palavra de Deus está cheia de chaves, cheia de códigos espirituais, que quando você executa eles te ensinam leis e princípios para as bênçãos de Deus. E para a gente começar a entender isso, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo número... Aleluia. Mateus 16, aleluia, 18 e 19. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículos de número 18 e 19. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Aleluia. Diz assim. Aleluia. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tirarei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Eu vou ler o versículo 19 novamente para que você possa entender aquilo que estamos falando. Aleluia. Diz assim, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 19. E tirarei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aleluia. Então, essa palavra aqui, ela está nos falando de chaves. Ela está nos falando de chaves espirituais. No contexto genérico do texto, a palavra está falando, se você for ler, e se você for meditar nessa palavra, se você for meditar no contexto, no sentido genérico, no sentido correto do texto, esse versículo está nos dizendo sobre chaves espirituais como, aleluias, glória a Deus, como o privilégio de pregar o Evangelho de Deus. Nós podemos entender nesse versículo chaves espirituais de três maneiras. Primeiro, o privilégio de pregar o Evangelho de Deus, aleluia, a autoridade espiritual sobre os demônios e chaves espirituais como aquilo que está contido na palavra. Então, chaves espirituais são tudo aquilo que está contido na palavra, ao qual nós podemos usar para vencer no dia a dia. Porque nós sabemos que, à luz, nós vivemos em um mundo onde é cercado por batalhas espirituais, onde é cercado por guerra espiritual. E nós precisamos de chaves para vencer, nós precisamos de chaves para executar, nós precisamos de chaves de sabedoria se nós queremos vencer em meio a um mundo caído, em meio a um mundo corrompido, em meio a um mundo, aleluias, glória a Deus, que está, aleluia, caído por esse sistema maligno, porque a palavra de Deus fala, aleluia, em 1 João capítulo 5, versículo de número 19, que o mundo jaz no maligno, o sistema do mundo já está
dado ao diabo, ainda que por um curto período de tempo. E por isso, nós cristãos precisamos de chaves espirituais, nós precisamos de códigos espirituais para vencer em meio a este mundo. Mas como nós podemos entender isso? Como nós podemos entender a verdadeira natureza das chaves espirituais e a verdadeira natureza daquilo que Deus nos fala através da palavra de Deus? Chaves espirituais, para quem não sabe, é tudo aquilo que está contido na palavra que nos leva para Deus. Você tem que entender, quando nós entendemos isso, nós entendemos que na Bíblia existem 4 tipos de mensagem. A Bíblia fala no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, da seguinte maneira: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus para redarguir, ensinar e instruir em justiça. Então, se toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela contém chaves, toda ela contém ensinamentos, toda ela contém princípios, toda ela contém ensinos que vão nos levar a seguir de forma correta diante de Deus. E a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, ela contém chaves poderosas. Ela contém ensinamentos poderosos que não importa se é tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, devem ser seguidos, devem ser colocados em prática se nós queremos as bênçãos de Deus. Só que nós precisamos entender algo, nós precisamos fazer uma divisão. Se você for ver, biblicamente falando, na Bíblia, existem 4 tipos de mensagens, existem 4 tipos de ensinamentos para nós. E é necessário fazer essa distinção, é necessário fazer esta mesclagem. Preste atenção. Existem 4 tipos de ensinamentos que estão contidos dentro da palavra de Deus, que estão divididos em 4 tópicos, que são revelação, mandamento, iluminação e comando. Vou repetir: revelação, mandamento, iluminação e comando. Vou te provar na palavra agora, em nome de Jesus. A revelação, o primeiro tópico, revelação. Vem comigo em 1 Pedro 1:21. 1 Pedro 1:21. Aleluia. 1 Pedro 1:21. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro 1:21. Vamos falar sobre o primeiro tópico para entender acerca de chaves espirituais. Vem comigo. 1 Pedro 1:21. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro 1:21. Aleluia. Diz assim a palavra. 1 Pedro 1:21. Diz assim a palavra. 2 Pedro 1:21, perdão. 2 Pedro... Não, primeira. Eu estou em segunda aqui. Fiz confusão. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 21. Que diz assim:
Não, 2 Pedro, estou fazendo confusão. 2 Pedro 1:21. Diz assim a palavra. Glória a Deus. Porque melhor escolha. Porque melhor escolha não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo, conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Aleluia. Então, essa palavra aqui está falando acerca de mandamento. Essa palavra aqui, ela está nos falando acerca do mandamento do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Aqui. Finalmente achei a palavra. Aleluia. Havia me perdido antes. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu vou ler de novo. 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 21. Aleluia. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o primeiro tópico que fala a respeito de chaves espirituais, para você entender sobre chaves espirituais, o primeiro tópico que você tem que entender é o tópico da revelação. O que é revelação? Revelação é aquilo que está contido aqui, é aquilo que está contido dentro da palavra de Deus, é aquilo que está contido dentro da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que sem revelação, a luz, não se pode ter chaves espirituais. Sem revelação não se pode entender ou compreender ou executar chaves espirituais. E nós sabemos que toda revelação que está contida, toda a verdadeira revelação, ela vem da palavra, ela está na palavra, pois como nós falamos antes, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, toda palavra é divinamente inspirada por Deus, porque os homens santos falaram, os apóstolos, os profetas introduziram essa palavra no meio de nós, no meio do mundo e também no meio da igreja ao longo dos séculos. Então, o primeiro tópico é revelação, e a revelação em si é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai nos falar acerca disso, quando vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e desejos do coração. Aleluia. Glória a Deus. Então a palavra de Deus é perfeita, viva, apta e eficaz, em nome de Jesus. O segundo tópico, para quando se fala sobre chaves espirituais, é o tópico da iluminação. O segundo estilo de mensagem, quando se fala sobre chaves espirituais, é o tópico da iluminação. E eu quero citar um texto que está em Atos capítulo 13, versículo de número 2. Atos capítulo 13, versículo de número 2. Atos capítulo 13, Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo de número 2. Abra na sua Bíblia aí comigo, Atos 13, 2.
Em nome de Jesus. Atos 13, 2. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Atos capítulo 13, versículo 2. Diz assim: E servindo eles o Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler novamente, em nome de Jesus, para que você possa entender. Diz assim a palavra em Atos, capítulo de número 13, versículo de número 2. E servindo eles o Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Note que os apóstolos aqui, nesse versículo, eles estavam orando e jejuando. Aí eles tiveram a iluminação do Espírito. Eles ouviram a voz do Espírito. Eles tiveram a inspiração do Espírito Santo. Eles ouviram a voz do Espírito Santo dizendo a eles que eles deveriam apartar Barnabé e Saulo para a obra que o Senhor já estava chamando eles. Aí então nós entendemos o segundo tópico, que é o tópico da iluminação. Os homens foram iluminados, os homens foram inspirados por Deus através do Espírito Santo. Os homens foram inspirados pelo Senhor através do Santo Espírito. E nós sabemos que a nós que temos o Espírito Santo é possível ter iluminações, é possível ter revelações dentro da palavra de Deus. É possível ter revelações através da palavra de Deus. Por exemplo, você já viu na igreja pessoas que vêm à igreja e recebem uma revelação através do pastor, quando o pastor é tomado pelo Espírito Santo, e o pastor começa a falar: Deus está me dizendo que é assim, assim, assado. Deus está me dizendo que é assim, assim, assado. Essas são revelações que vêm através do dom profético, através do dom e também do ministério profético. Então, aqui nós entendemos o segundo tópico, que é o tópico da iluminação. Aleluia. O terceiro tópico é o tópico do comando, em nome de Jesus. O terceiro tópico é o tópico do comando, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Números, capítulo 11, versículo de número 17. Aleluia. Aleluia. Números 11, 17. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia em Números 11, 17. Glória a Deus. Números 11, 17. Glória a Deus. Livro de Números, capítulo 11, versículo de número 17. Aleluia. Números 11, 17. Números 11, 17, vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia diz. Aleluia.
Glória a Deus. Números 11, 16. A Bíblia diz assim, ó. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Diz assim o texto: ajunta-me 70 homens. Números 11, 16. Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes, aleluia, que são anciãos pelo povo, aleluia, e os seus oficiais, os trarás perante a tenda da congregação, aleluia, e ali se porão contigo. Olha o versículo 17, aleluia. Então eu descerei e falarei contigo, aleluia, glória a Deus. E tirarei ou separarei, e separarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. Note que esse texto fala que Moisés, ele estava cansado de carregar a carga do povo, de carregar, aleluia, a carga espiritual era muito forte. Então o Senhor ordena a Moisés que ele separe do povo 70 anciões, e o Senhor mesmo desce sobre a tenda e ele divide, aleluia, ele transfere a unção que está sobre Moisés para os 70. Ele transfere a unção, a capa, aleluia, a autoridade espiritual que está sobre Moisés aos 70. Quando você entende isso, você também entende acerca do princípio da transferência de unção. Até aqui, nós entendemos os 3 tópicos que são necessários para as chaves espirituais: revelação, iluminação e comando. Agora a gente vai entender o 4º, que é o tópico do mandamento. Aleluia. Que são revelação, iluminação, comando e mandamento. Agora a gente vai entender o 4º. Abra a tua Bíblia no livro de... Aleluia, glória a Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6. E depois abre a tua Bíblia no livro de... Aleluia, glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 5. Aleluia. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu poder. Algumas Bíblias vão dizer de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Aleluia. Agora abre a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22, versículos de número 37 a 39. Aleluia. Glória a Deus. Rápido, para que a gente possa resumir a palavra em nome de Jesus. Aleluia. Vou correr por causa da hora em nome de Jesus. Aleluia. Mateus 22, 37 a 39. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 22, 37 e 39.
Aleluia. Vamos ler a partir do versículo de número 36, a partir do versículo de número 35, para que a gente possa entender melhor aquilo que a palavra está dizendo. Aleluia. E um deles, aleluia, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aleluia, glória a Deus. E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aleluia. Então aqui o Senhor, ele vai responder a um escriba, doutor da lei, que vai perguntar para ele qual seria o maior mandamento da lei a ser seguido. E o mestre vai abrir a boca e vai dizer: amarás a Deus, aleluia, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, aqui nós entendemos o quarto princípio, que é o princípio do mandamento. Então, são 4 princípios para entender sobre chaves espirituais: iluminação, revelação, comando e mandamento. Entendeu? Vou repetir: iluminação, revelação, comando e mandamento. São 4 princípios para entender sobre chaves espirituais, e os 4 estão expostos em toda a palavra de Deus. O primeiro é aquele que leva a todos os outros. A revelação leva a iluminação, a iluminação leva ao comando, e o comando leva ao mandamento. Esses princípios, entenda algo que eu vou falar agora. Esses princípios, eles não podem se chocar. Esses tópicos, eles não podem se chocar, porque são tópicos que levam a você a entender sobre chaves espirituais e a você a usar a palavra de forma correta para ministrar chaves espirituais. Você não pode ministrar chaves espirituais se você não entender aquilo que a palavra está dizendo, se você não compreender aquilo que a palavra está falando, se você não estiver disposto a compreender aquilo que a palavra está falando. Paz, Senhor. Irmã Franciele, depois volta a aula aí um pouquinho, em nome de Jesus, para que você possa entender aquilo que a gente está falando. Eu vou dar uma resumida aqui rapidinho, em nome de Jesus, para que você que chegou agora possa entender. Nós estamos falando sobre chaves espirituais, nós estamos falando sobre como entender, como é possível entender e também ministrar chaves espirituais. Como é possível entender e também ministrar chaves espirituais? Existem 4 níveis, eu vou explicar de novo para que você possa entender. Existem 4 níveis de mensagens que estão expostos dentro da palavra de Deus, que são a revelação, a iluminação, o comando e o mandamento. Vou repetir: revelação, iluminação, comando e mandamento. O primeiro tópico, que é o tópico da revelação, se encontra em 2 Pedro capítulo de número 1, versículo de número 21, onde a Bíblia diz que a profecia não é inspirada pela vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Santo Espírito. Logo, nós entendemos que a revelação, que é o primeiro tópico, a luz que aborda a todos os outros, que a revelação suprema, que é o primeiro tópico que aborda todos os outros, é a palavra. A luz. Timóteo vai dizer uma coisa muito sábia, aleluia, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo número 16, onde ele vai dizer:
toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para instruir, redarguir e corrigir injustiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeitamente perfeito em toda a boa obra, ou perfeitamente instruído. Aleluia. Então logo nós entendemos que o primeiro tópico, que é o tópico da revelação, é o tópico que está, que é a palavra. A palavra é a revelação suprema que nos leva a todas as outras chaves. Aleluia. O segundo tópico, aleluia, é o tópico da iluminação, que se encontra em Atos capítulo 13, versículo de número 2, onde a Bíblia diz: e servindo eles e jejuando, disse-lhe o Espírito Santo: apartai-vos Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Note que ali os apóstolos, eles tiveram uma revelação, eles tiveram uma iluminação à luz daquilo que havia de ser feito. Eles tiveram uma inspiração daquilo que havia de ser feito. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós entendemos até aqui dois tópicos, que é o tópico da revelação e o tópico da iluminação. Aleluia. O terceiro tópico é o tópico do comando. Aleluia. Onde Deus nos dá comandos, onde Deus fala conosco através de comandos. E esse tópico, ele pode ser encontrado, aleluia, em Números capítulo de número 11, versículo de número 16 e 17, onde a Bíblia fala sobre a comissão, aleluia, e a separação dos 70 anciões que iriam levar a carga de Moisés. Aleluia. É sabido que a carga de Moisés estava muito pesada, e o Senhor dá um comando a Moisés dizendo: Moisés, separa-me 70 anciões, que ali descerei e falarei contigo. Repare que o 17 fala: tirarei do Espírito que está sobre ti. A João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, diz assim: tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Aleluia. Então, ali o Senhor deu um comando a Moisés. Aleluia. O Senhor mesmo fez, e o Senhor mesmo deu o comando a Moisés, dizendo: tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Aleluia. E assim levarão consigo, juntamente contigo, a carga do povo. Aleluia. Então ali nós percebemos que Moisés recebeu um comando. E o quarto tópico e último para chaves espirituais é o tópico do mandamento. Aleluia. Aonde está exposto em Mateus capítulo 22, versículo de número 37 e 39. Aleluia. Aonde a Bíblia nos fala, aleluia, que um doutor da lei vai interrogar a Jesus acerca de qual é o maior mandamento da lei. E Jesus vai dizer, aleluia, o primeiro mandamento é amarás, o primeiro grande mandamento é amarás a Deus acima de todas as coisas, em nome de Jesus. E o segundo é amarás ao próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Então estes são 4 princípios para você entender, são 4 estilos de mensagem para você entender e para você aplicar formas espirituais. A forma de aplicação das chaves espirituais, ela é de forma espiritual. Você não pode, escute uma coisa, você não pode aplicar chaves espirituais de forma racional. Você não pode aplicar chaves espirituais de forma racional, com a cuca, com a cabeça. Você tem que aplicar chaves espirituais de forma espiritual. Por exemplo, você já reparou que quando você está numa conversa com alguém, principalmente profetas, que eles carregam, aleluia, Deus está guiando um novo nível da ministração. Você já reparou que quando você conversa com alguém, principalmente nós profetas que temos o dom do aconselhamento, quando você está conversando com alguém, de repente você está conversando normal, e o Espírito Santo ele te dá um versículo na cabeça, o Espírito Santo ele te dá uma palavra na cabeça para levar para a pessoa. E isso se chama
chave espiritual, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele pode te dar um versículo que muda todo o rumo da conversa, aleluia, e direciona a pessoa. Isso também pode ser chamado de direção espiritual. Quando você vai dar um ensino, aleluia, repare que os dois níveis, eles são níveis que estão dentro dos quatro, aleluia. Os dois níveis, eles são níveis que estão dentro, aleluia, dos 4 níveis de mensagem que nós falamos aqui, que é revelação, iluminação, comando e mandamento, aleluia. Só que você só pode aplicar chaves espirituais quando você está conversando com alguém. Quando você está ensinando, você aplica, aleluia, direcionamento espiritual. Você dá direcionamento. Quando você está ensinando ou pregando, você dá direcionamento espiritual. Agora, quando você está aconselhando ou quando você está conversando com alguém, você dá chaves espirituais. Há uma linha muito tênue entre as duas formas de direção. Compreendeu até aqui? Quem está compreendendo, diga um amém. A luz. Quem está compreendendo, dê um amém aí. Em nome de Jesus. A luz. Agora vamos à última parte, finalizando a aula. Por que muita gente não sai do lugar? Por que muita gente não consegue sair do lugar e não consegue compreender verdadeiramente aquilo que a palavra está dizendo? Porque não consegue fazer essa distinção do que é revelação, do que é iluminação, do que é comando e do que é mandamento. Por isso que certas pessoas não conseguem sair do lugar, elas não conseguem compreender porque elas não conseguem fazer a distinção. Tem muita gente que diz assim, o Antigo Testamento é só para Israel. Mentira. Há princípios que estão expostos no Antigo Testamento que eles devem ser seguidos, que eles devem ser colocados em prática. Por exemplo, o texto que eu usei para falar sobre o comando, que é Números capítulo 11, versículos 16 e 17, ele aborda um princípio espiritual, que é o princípio da transferência de unção. A luz, que muitos não compreendem porque não tem, ou muitos não sabem ensinar porque não tem, ou porque não vivem transferência de unção. A luz, mas a transferência de unção, ela é um princípio que está exposto à luz no Antigo Testamento. Claro que é necessário abordar transferência de unção em seu verdadeiro sentido. Muitos abordam transferência de unção como se fosse um exagero. Muitos fazem assim, porque Elias transferiu a unção para ele, Eliseu, vou transferir a unção para você agora. Não é assim. Não é dessa maneira. Entenda aquilo que eu vou te dizer agora. Para aplicar o princípio da transferência de unção, é necessário ter o comando de Deus. É necessário você ouvir a voz de Deus e que Deus te permita fazer isso. Você não pode sair transferindo unção para todo mundo. Você não pode sair impondo as mãos e dizer, eu te transfiro da capa agora, eu te transfiro da unção agora. Não é assim. Por isso que muitos não compreendem transferência de unção. Por isso que muitos não entendem transferência de unção. Porque está essa parafernália que está aí fora. Está essa confusão que está aí fora acerca de transferência de unção. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, verdade. Verdade, Franciele. Deus deu o comando a Elias, a luz, sobre ungir Eliseu. A luz, é verdade. É verdade. Deus deu o comando. Não se pode. É muito forte isso.
Não se pode, aleluia, não se pode transferir unção sem Deus te dar o comando primeiro. Vou te dar um testemunho. Eu, nas duas transferências de unção que eu recebi, teve comando de Deus. Os profetas, os apóstolos que transferiram para mim, receberam o comando de Deus e transferiram a unção apostólica. Eu tenho print comprovando isso. Posso fazer um vídeo e posso te mostrar um dia desses. Aleluia. Então, para você receber transferência de unção, você tem que ter o comando de Deus. Você tem que compreender, você tem que levar a sério o comando de Deus. E como eu posso aplicar chaves espirituais no meu dia a dia? A primeira regra para você aplicar chaves espirituais e para você compreender aquilo que a palavra diz de fato é: seja cheio do Espírito Santo. Você não pode discernir aquilo que Deus está querendo te entregar através da palavra se você não for cheio do Espírito, se você não andar no Espírito. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 16: digo, porém, andai no Espírito. Esse andar no Espírito é andar de forma contínua. É você andar em oração, é você andar em jejum, é você andar através da palavra de Deus. Você só pode discernir chaves espirituais, você só pode entregar chaves espirituais se você tiver, aleluias, glória a Deus, debaixo da direção do Espírito. Aleluia. E talvez você me pergunte como eu posso diferenciar revelação de iluminação, iluminação de comando e comando de mandamento. Simples. Você faz isso através do Espírito. Vou explicar como é. Você tem que entender que revelação, aqui vou explicar o primeiro tópico. Revelação é aquilo que já está exposto na palavra. É aquilo que já veio para nós como sendo a palavra de Deus. É aquilo que já vem para nós como sendo a Bíblia. Por isso que a Bíblia é um livro de direcionamento espiritual. Nenhuma revelação que vem para você ou veio para mim, ela pode estar fora da palavra. Toda iluminação que vem para você, que vem para mim, ela tem que estar enquadrada com aquilo que já está exposto na palavra. Porque se não estiver enquadrada com aquilo que já está exposto na palavra, ela tem que ser heresia, ela tem que ser descartada, ela tem que ser tirada fora. A luz. Iluminação são as inspirações que Deus te dá através do texto bíblico. Aleluia. São as inspirações que Deus te dá através do texto bíblico, ou até mesmo quando Deus te manda fazer alguma coisa através da orientação do Espírito Santo. Se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que os apóstolos, eles eram inspirados pelo Espírito Santo a entrar em vários lugares e a sair de vários lugares. Há um texto onde a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu os apóstolos de pregar na Ásia, acho que foi, se não me engano, mas que os apóstolos foram impedidos pelo Espírito Santo de ministrar, em determinado lugar. E há um texto também, onde a Bíblia fala, em Atos 16, acerca de uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Ali, a Bíblia fala que Paulo, ele andou muitos dias pela cidade, e Paulo se sentia perturbado. Então, Paulo, um dia andando com os apóstolos, perturbado no seu espírito, ele parou e através do comando... É forte isso. Ele parou e através do comando e da iluminação do Espírito, ele sentiu o espírito de adivinhação e ele repreendeu. Ele disse: cala-te e sai dela. Ele repreendeu o espírito de adivinhação. E depois disso nós sabemos o que aconteceu. Depois disso nós sabemos que Paulo foi preso.
Paulo foi colocado na cadeia, porque aquela jovem dava muito dinheiro aos que usavam, aleluia, da capacidade maligna que ela tinha de adivinhar. O terceiro tópico, que é o tópico do comando, quando você aplica ele, são comandos que Deus te dá, são coisas que Deus fala para você fazer, debaixo da orientação do Espírito. Por exemplo, quando Moisés transferiu a unção, quando Deus tirou da unção que estava em Moisés e transferiu aos 70, foi algo que Deus fez, foi algo que Deus colocou sobre os 70. Deus apartou os 70 e separou os 70 para transferir da unção, amém? E o quarto tópico é o tópico do mandamento, é o tópico daquilo que já está exposto na palavra, é o tópico daquilo que já está exposto na palavra e que nós devemos seguir como via de regra. Quando eu falo de mandamento, eu não estou falando da mitzvot, eu não estou falando dos 365 mandamentos que estão expostos na lei de Deus, mas eu estou falando dos 10 que estão expostos no Decálogo, no Êxodo 20, que também fazem parte dos 365. Quando nós cumprimos estes 10, através da orientação do Espírito Santo, nós estamos cumprindo, aleluia, a lei de Deus, nós estamos cumprindo a lei do Senhor, que são os 365 mandamentos. Jesus disse, quando eu cumpro os 2, Mateus 22, 37 e 39, quando eu cumpro os 2, eu cumpro os outros 365 mandamentos que estão expostos na lei. Então você conseguiu compreender? Você conseguiu compreender até aqui a diferença entre os 4 estilos de mensagem, entre os 4 paralelos, os 4 paradigmas que nós usamos para aplicar chaves espirituais? Se você não compreendeu, se você não conseguiu entender, eu vou deixar essa live, esse estudo lá no YouTube. Você que está chegando aí agora, você que quem sabe pegou o estudo no meio ou pegou o estudo no final, eu vou deixar essa live lá no canal do YouTube, Pregador Bruno Pacheco Oficial. Em nome de Jesus, eu vou deixar essa live lá no canal do YouTube para que você possa assistir depois do início ao final e compreender melhor aquilo que nós estudamos hoje. Amém? Em nome de Jesus, continuando, indo para o final, você só pode, eu vou reiterar de novo, continuando indo para o final, você só pode aplicar chaves espirituais se você for cheio do Espírito Santo. A Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, ela é um aio, ela é um forte instrutor, porque ela contém chaves espirituais, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Mas você só pode aplicar chaves espirituais se você estiver cheio do Espírito Santo. Paulo, ele vai dizer um texto muito forte na palavra, ele vai dizer que as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Não pense você que você pode aplicar chaves espirituais de forma racional. Você não vai conseguir fazer isso. Chaves espirituais você só vai conseguir aplicar de forma espiritual, de forma ao que o Espírito venha ministrar sobre você e que você vai aplicar no seu dia a dia, ou na sua igreja, ou quando você estiver ministrando, ou quando você estiver fazendo qualquer outra coisa no dia a dia. Então você só pode aplicar chaves espirituais, você só pode usar a palavra de forma correta se você for cheio do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Então essa era a live de hoje. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam com todos, em nome de Jesus. E na próxima quarta-feira a gente vai falar sobre oração, o segredo do poder espiritual. O segredo do poder espiritual, o segredo para você atrair a unção de Deus é a oração, em nome de Jesus. Não perca
a live em nome de Jesus quarta-feira que vem, a partir das 7 da noite. Lembrando que essa live vai estar lá no YouTube, essa live aqui agora, em nome de Jesus. Lembrando que essa live vai estar lá no canal do YouTube, essa live aqui agora. Deixa eu ver o comentário aqui. Em nome de Jesus, aleluia. Verdade. Aleluia. Lembrando que essa live vai estar lá no canal do YouTube para quem quiser assistir. É só colocar lá no canal do YouTube, Pregador Murilo Pacheco Oficial, e procura a live Entendendo Chaves Espirituais, amém? Lembrando que quarta-feira que vem nós teremos mais de um estudo, onde nós vamos falar sobre oração como segredo do poder espiritual. Então, para você quiser acompanhar, quarta-feira nós estaremos ao vivo aqui novamente a partir das 7 horas da noite. Que Deus te abençoe, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam contigo, e até a próxima live em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.